Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Você continua aprendendo junto com a gente. Ontem a gente já falou um pouquinho sobre a psicologia preventiva infantil e hoje a gente continua nesse assunto muito importante para formar uma sociedade melhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da rotina e a gente também vai descobrir o que as crianças pensam de uma vida com rotina. Será que vai ser legal? Daqui a pouquinho você vai ouvir essa conversa com as crianças e também com a especialista, a doutora Eneida Torres, que já está conosco esperando para entrar daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Tem ainda entrevista com a Adriana Buganha, ela é nutricionista e vai trazer para a gente hoje uma receita fácil para você não passar fome e nem sair do natural durante o almoço. Salada no pote daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde e também o Felipe Biasi vai trazer pra gente mais uma de suas receitas saudáveis, vai ser cupcake de banana com canela hoje. Tá a fim de aprender? Não sai daí, você vai acompanhar daqui a pouquinho junto comigo mais essa receita no Vida e Saúde. Eu quero convidar você para interagir com a gente, dizer o que você gostaria de assistir aqui no programa Vida e Saúde. Tá passando por algum problema em casa? Tá com algum problema de saúde que não consegue identificar direito ou que não consegue resolver com um tratamento convencional? Manda pra gente o seu caso e a gente vai tentar trazer um especialista ou alguns especialistas para tentar descobrir e também trazer mais qualidade de vida para você. Escreve pra gente através do novotempo.com/vida e saúde, o nosso blog, ou se você quiser Facebook, também dá para deixar sua história lá, ou até contar como tem sido a sua transformação de vida através das dicas que você tem aprendido aqui com a gente no programa Vida e Saúde. É muito bom quando a gente recebe de você essa interação, porque a gente pode construir e fazer um programa cada vez melhor. Então não esquece de escrever, pode até mandar foto também, que a gente gosta de ver suas fotinhos, tá bom? Agora eu quero convidar aqui para fazer parte do programa a doutora Eneida Torres, que é psicóloga e vai nos ajudar a entender outro assunto importante. Bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Vamos sentar aqui. Noção de tempo. Essa é uma coisa difícil também de se conseguir logo nos primeiros anos de vida, mas os anos passam, a memória muitas vezes não nos ajuda a lembrar quando foi que a gente fez tal coisa ou quando foi que a gente começou a entender a noção do tempo. Eu me lembro de pequena, minha mãe falando, olha, quarta-feira tem culto na igreja. E eu não sei que dia que era, mas todo dia eu perguntava, amanhã que é o culto? Amanhã que é o culto? A gente não tem muito essa noção quando é pequeno. Por que é importante a gente descobrir essa noção, já que a gente está falando de psicologia preventiva na infância? A percepção do tempo, ela é muito importante para uma saúde completa, porque o nosso corpo, ele precisa de tempo e a nossa mente também. Quando você disse assim, que a gente não lembra, a nossa memória não funciona de coisas tão distantes. Talvez seja um próprio mecanismo de nos proteger de tantas lembranças que nós não daríamos conta. Mas a partir do momento em que a noção de tempo vai ficando menos abstrata, nós passamos então a ter mais essa memória. Por quê? Porque a criança também não nasce com essa noção de tempo pronta. Ela é algo que vai sendo desenvolvido gradativamente. E muito do que você também falou, a sua mãe dava uma referência de um dia da semana. A referência de um dia da semana, de um acontecimento, de um fato importante e necessário, vai trabalhar a noção de tempo na criança. E ela vai pensando assim, você diz, mas ela está brincando, ela acha que brincou muito pouco. Mas nós adultos também, quando estamos fazendo uma coisa extremamente prazerosa, não sentimos que o tempo passou. Nós também pensamos assim, mas passou tão rápido. As férias normalmente passam rápido. Exatamente. E essa percepção de que o tempo está passando, ela é muito mais característica na vida adulta. Mas é necessário começar isso na infância. Agora, parece que as crianças são imediatistas. Se você fala que vai dar um presente para uma criança, ela quer o presente naquela hora. Eu também me lembro na minha infância, no Natal, meu avô sempre comprava um presente para todos os netos, o mesmo tipo para todos, né? E ele falou que ia dar uma boneca pra gente uma vez e a gente queria que o Natal fosse ontem. E todos os dias a gente perguntava, vô, tá chegando o Natal? Já chegou o Natal? Já chegou o Natal? Parece que hoje em dia, ainda mais essa característica do imediatismo está presente nas crianças. Será que é porque, de repente, a noção de tempo não está bem formada ainda?
Muito mais por essa situação também. Há um imediatismo característico da sociedade atual. Os próprios pais são extremamente imediatistas, eles querem uma coisa hoje. Os planos são para curto prazo. Exatamente, eles querem uma coisa para hoje e para agora. A expectativa do Natal para ganhar a boneca, ela dava à criança um sentimento também de segurança. Por quê? Essa noção de tempo, ela começa de que forma? É o que está acontecendo agora e o que vai acontecer depois. Claro que o que vai acontecer no Natal está muito longe, mas são as pequenas atividades que as crianças vão fazendo que diminuem essa ansiedade, essa necessidade de que tudo seja imediato. As crianças, na véspera de uma excursão, elas não dormem, porque elas querem muito ir para a escola, porque vai ter a excursão. E essa ansiedade, ela pode se tornar desmedida, fazendo com que depois ela não aproveite o passeio. Existem muitos adultos que curtem apenas a expectativa, a espera de acontecer. Quando acontece, é uma frustração muito grande. Por quê? Porque esses períodos mais longos, na verdade, eles são feitos de períodos curtos. E são os períodos curtos que precisam ser muito bem trabalhados com a criança. Uma criança pequena, ainda no colo da mãe, até por volta de 2, 3 anos, 4 anos, o tempo para ela é o tempo presente. O tempo futuro é uma coisa que é muito difícil dela entender. Por isso que entra, que você já deu na abertura, a fala da rotina. Pequenas ações repetitivas. A criança, ela já espera, num movimento dentro de casa, ela já percebe que todos vão sair. Mesmo ela ainda sendo uma criança de colo. Porque aquele é um movimento que é repetido. Os movimentos, a sucessão de movimentos que vão dando essa noção de tempo. Então ela vai percebendo assim, a minha mãe pega a bolsa, coloca dentro da bolsa o meu brinquedo. Isso significa que eu vou sair também. Prepara a mamadeira. Prepara a mamadeira. Quando a criança, por exemplo, ela tem um ritual diário para dormir, ela já sabe que ela vai dormir, ela não vai resistir como muitas crianças que fazem escândalos enormes porque não conseguem. Dormir para eles já é uma perda de tempo, porque eles só querem brincar. Mas o que acontece é esse imediatismo da sociedade são os próprios pais que têm e transferem para os seus filhos. Eles querem tudo rápido. É muito mais rápido, eu concordo, dar para a criança um tênis com velcro do que ensiná-la a amarrar o próprio tênis. E essa é uma habilidade, amarrar o tênis, ela é necessária. O tempo que se leva para amarrar um tênis, para aprender, são estruturas mentais que estão sendo formadas, que a criança precisa. Muita gente acha que esse tempo, eu estou perdendo meu tempo, então começa mais cedo. Então esse imediatismo, quando você falou assim, as crianças perguntam, já chegou o Natal? Viagem com criança pequena. Já chegou lá, mãe? Já chegou. Quanto tempo? Não chegou ainda. Mal saiu de casa, dobrou o primeiro quarteirão, já está perguntando. Se já chegou. Aí que entra a necessidade de ir conversando com a criança. Primeiro, fazer uma viagem programada para que a criança não tenha essa ansiedade de chegada. E programar com ela para ir dizendo, olha, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo, sempre avisar com antecedência o que está acontecendo. Essa sucessão de atividades que vai desenvolvendo gradualmente a noção de tempo. Agora, esse é um trabalho de formiguinha, né? Porque é um conceito abstrato de tempo que vai ser trabalhado em pequenas porções. Olha, a gente vai fazer isso agora, daqui a pouco a gente vai fazer tal coisa, para que o tempo passe realmente sem ansiedade. Mas esse conceito precisa ser trabalhado até que ponto? Que fase que a criança chega e ela já tem uma noção melhor do tempo? As crianças, assim, emocionalmente falando, elas por volta dos 2 aos 3 anos, elas já conseguem ter uma percepção de que elas são separadas das outras, elas começam a convivência social, o princípio das regras sociais começam a aparecer, eu não posso bater, o brinquedo é do outro, não é meu. Junto com isso, ela vai tendo umas noções de abstrações maiores, mas as abstrações de fato, elas ocorrem por volta dos 7 anos aos 12. Então, quando você disser para a criança, vai demorar,
por volta de 7 anos, ela vai ter muito mais tolerância. Não é só porque ela está madura, é boazinha, porque ela já começa a ter uma abstração de que o tempo é maior. Para as crianças também, a cronologia não é determinante como muita gente pensa. Eu falei por volta dos 7 anos, mas você pode ter uma criança com 5 anos já percebendo, já estamos ficando à tarde. Aqui, num ambiente tão gostoso, não é tão difícil, porque você pode pegar uma criança pequenininha e mostrar o sol. Olha como tá. Você vai mostrando, então ela vai percebendo isso que vai sendo construído com ela. Agora, essas noções bem abstratas, elas são construídas. Então, uma criança com 5 anos, ela já vai ter uma tolerância de espera muito maior. É esperado que ela tenha uma tolerância de espera maior do que uma criança menor, porque a noção de tempo já está começando a ser construída. É interessante que dentro dessa construção, às vezes a gente nem menciona o tempo. Por exemplo, você vai falar, olha, você vai brincar depois que almoçar para um bebê. E aí ele já está construindo uma noção de rotina que está relacionada com o tempo. Ou vai comer depois que tomar banho. Exatamente. Esse tipo de coisa a gente já está ajudando na construção. Isso. É interessante a gente falar o que vai acontecer? É extremamente importante, porque a criança sempre vai entender que existem as 3 fases, o antes, o durante e o depois. Okay. Então, assim, agora eu estou me preparando para o banho. Agora eu estou tomando banho, eu já tomei banho. Os pais acham que conversar com uma criança muito pequenininha é até um pouco de bobeira, é bobo. Não, não é bobeira. Tudo que você for fazer com uma criança de colo, você deve dizer que você vai fazer. Vamos tirar a roupa para tomar banho. Vamos tirar a roupa, vamos vestir a roupa, está frio. Entendi. Agora, me dê a sua mão, eu vou lavar a sua mão. Isso vai dando o tempo, também a percepção da durabilidade das ações. Por isso que crianças também acompanham o ritmo de música. Porque a música, ela vai dando tempo. Ela tem um compasso. Exatamente. Começou e terminou. Então, quanto tempo eu vou ter que esperar? O tempo que essa música durar. Então, você cria medidas de tempo alternativas às medidas padrões. Tá. E você também pode criar já um calendário com a criança pequena. Olha, vamos falar mais daqui a pouquinho sobre esse assunto. Agora a gente vai ver a reportagem que a nossa equipe preparou com as crianças e saber se o que elas acham da rotina que tem. Vamos ver, vai ser interessante. Eu estou de volta aqui nesse sofá verde para conversar com as crianças sobre rotina. Você aí de casa com certeza já reclamou de ter que fazer a mesma coisa todos os dias, não é mesmo? Mas hoje eu quero saber deles, o que eles acham dessa tal de rotina? O que vocês fazem no dia a dia de vocês? Eu faço minhas tarefas, estudo um pouco porque minha mãe pede, também brinco com a minha irmã, porque isso daí não pode faltar, senão ela briga comigo. Só. Eu brinco com os meus gatos, os meus cachorros. E passo a maioria do tempo na vizinha, porque o menininho tá lá. Eu adoro criança, adoro também na casa do Ito, brincar com ele. Eu já disse pra parar de falar disso. Vou deixar ele sem graça, o chefinho. Eu, mais ou menos. Eu vou muito na casa da minha prima, brincar com ela. Ela tem 6 anos, mas eu ainda gosto de brincar com ela. Ela é muito engraçada. Como eu. Ela gosta de brigar, né? Muito. E às vezes eu perco o meu tempo assistindo TV. Eu gosto de brincar com os meus amigos no dia a dia e etc. Vocês estudam também nesse dia? Sim! E nesse dia a dia, qual a atividade que vocês mais gostam de fazer? Eu gosto de fazer no dia a dia atividade, eu gosto de brincar com os meus gatos e só. É Assistir sua TV, predileta? a minha predileta. Eu gosto de brincar com os meus amigos no meu condomínio. Eu gosto de brincar com meus amigos na quadra, na educação física eu jogo com eles. Só com ela. Bastante. Não, então eu brinco com você, né? E às vezes eu brinco com a professora. Agora me diga uma coisa. É legal fazer a mesma coisa todos os dias? Pra mim não muda um pouco.
Pra mim é muito enjoativo. É? Pra mim é chatíssimo. Então fazer a mesma coisa todos os dias não é legal. Não. Vocês não gostam de rotina. Mas minha mãe fez uma tabela que eu tenho que fazer tudo. Tenho que primeiro estender a cama, depois tirar o papel do banheiro. Coitada. Cuidado mesmo. Então rotina é importante? É! Por quê? Porque isso daí vai... a gente vai ensinar pros nossos filhos quando a gente for adulto. A gente vai usar muito. Olha que eu tô falando coisa séria. É seríssimo. Pra mim Choquinal. é bom porque é muito importante que a gente vai aprendendo que o nosso planeta nunca deve ficar sujo. Por isso, a rotina, vocês são a favor da rotina, por mais que seja meio chatinho. Se a rotina for legal, aí sim. Tchau! As crianças, você disse num outro programa, né, que é interessante a gente ouvir as crianças. Elas fazem essas conexões do que elas realmente acham, com o que elas ouviram, e são riquíssimas as informações. Agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre rotina, aulas, momentos, o calendário. Por que é importante ou em que momento a gente deve estabelecer rotinas para as crianças? A rotina, ela deve começar, ela já existe quando a criança nasce na maternidade. Sim. Já começa ali uma rotina. A rotina, além de toda a noção de tempo, é ela que vai dar segurança às crianças. Crianças extremamente inseguras, provavelmente são crianças que tiveram a rotina extremamente alterada. Também ser radical demais a rotina também não é... Não é saudável. Não é saudável. Mas a rotina, ela vai desenvolver todas as noções que a criança precisa. Por quê? Ela vai saber que tem os horários para ela. Ah, mas agora eu compreendo que há vários momentos no desenvolver da história, do desenvolvimento infantil, em que eu só vou dar comida na hora certa, eu não vou dar comida na hora certa, eu vou fazer isso ou aquilo. Dentro de todo o possível, a criança precisa de uma rotina regrada. Essa rotina regrada vai fazer com que ela saiba o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Ela vai saber que aquela imagem da mãe que ela tanto precisa volta. E aí ela vai para a escolinha. Saiu para trabalhar, mas ela vai estar ali de volta. Muitas crianças que têm aquela angústia de separação nos primeiros dias da escolinha se deve a justamente uma quebra da rotina. Mas essa rotina, ela pode ser feita sabendo que volta, que tudo que vai, volta também. E aí essa segurança emocional vai fazer com que ela tenha muito mais assertividade naquilo que a gente já havia falado anteriormente, falar sobre o que ela sente também. Então a rotina, ela é muito importante. Principalmente a rotina do dormir. Essa é muito importante. Eu descobri isso na prática, viu? Que essa rotina antes de dormir ou durante, o que você falou, né? O antes, o durante e o depois é fundamental. É fundamental, porque se a criança não tiver uma rotina para dormir, ela não descansa o suficiente. O sono durante o dia, ele é um sono que não precisa de tudo escurinho. Ele é um sono em que a criança percebe que é dia. Agora, o sono da noite, ele tem um outro ritual que deve ser seguido, tendo a resistência da criança ou não. Mas se começa desde cedo, ela não vai ser resistente, ela vai compreender que agora é a hora de dormir. Que é o natural, que é o certo. Que é o natural. A criança que não tem um sono tranquilo, consequentemente, ela é agressiva. Consequentemente, a aprendizagem dela de noções, de espaço, de sair se esbarrando, fica prejudicada, porque ela vai trabalhando que o tempo está dentro de um espaço também. E ela tem que estar ali fazendo as coisas. E além da segurança, a previsibilidade dá a ela a autoestima. Olha, porque só ela uma coisa sente, puxa a outra. Exatamente, porque ela sente que ela controla alguma coisa. Mesmo que não seja um controle de rigidez, ela sabe que aquilo vai acontecer dentro daquele tempo. E bebezinhos já esperam a rotina. Crianças pequenas surpreendem com o horário da chegada do pai ou da mãe na volta do trabalho. Porque há um movimento diferente em torno delas que faz com que elas esperem. Aí você tem crianças que estão maiorzinhas na escola e começam com as atividades de ver relógio e elas não conseguem.
porque elas não têm uma rotina. Não foi feito, então, de repente, esse trabalho um pouco mais, assim, abstrato com relação ao tempo e à rotina também, né? Doutora, a gente vai fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa. Você que está gostando, está aprendendo, vai criar melhor o seu filho, não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, falando sobre a importância da rotina, na construção de uma criança melhor, de uma autoestima, de uma saúde emocional a partir da infância. Já já, a gente já volta. Vida e Saúde está de volta, nós estamos aqui com a doutora Eneida Torres, ela é psicóloga e durante essa semana vai estar com a gente falando sobre psicologia, a gente estava falando sobre prevenção, psicologia preventiva na infância, mas hoje a gente está falando um pouquinho da importância da rotina para as crianças. E talvez você que está pegando agora o programa aí, ou que pegou o finalzinho do primeiro bloco, talvez tenha pensado, nossa, que chato, rotina, fazer todo dia a mesma coisa. Queria que você falasse um pouquinho assim dos prejuízos da falta de rotina, da falta de disciplina para uma rotina para a vida adulta. Então a gente está preparando o indivíduo já no berço para uma vida adulta. A gente quer que eles sejam felizes, realizados e que se deem bem na vida. A rotina faz parte também desse sucesso futuro. Sim, ela é muito necessária. Porque o que acontece? A gente pensa assim, eu vou fazer o que eu quero na hora que eu quiser, como eu quiser. E a gente, normalmente pais que deixam isso acontecer, acham que estão garantindo felicidade. Exatamente, porque assim, os pais, eles têm muito medo de dar uma rotina cheia demais. A criança, como as crianças sempre relatam, elas vão para a aula de manhã, aí depois elas têm o almoço, a natação, a aula de judô, o inglês, e elas não têm tempo para nada. Se essas são atividades prazerosas, se elas são prazerosas, elas estão ajudando na construção da noção de tempo e na estruturação emocional da criança também. Certo. Porque há uma previsibilidade do que vai acontecer. Adultos que não conseguem chegar pontualmente ao trabalho, eles são extremamente prejudicados por isso. Por quê? E aí você fala assim, porque é muita irresponsabilidade. É uma certa irresponsabilidade que não foi ensinada lá atrás. Ele não consegue calcular que ele precisa separar a roupa, tomar banho em tanto tempo e sair em tanto tempo. Hoje, mesmo morando em cidades pequenas, você conta sim com o trânsito. É muito interessante que você pensa assim, eu tenho um percurso a fazer. Quanto tempo eu vou levar para fazer aquele percurso? Planejamento, previsão. Planejamento. E isso é aprendido dentro da rotina. Se a criança não tem rotina, ela não vai conseguir ter esse planejamento das atividades dela. Então, o que acontece? A criança, quando joga uma bola, ela ensaia um chute, apesar de que as crianças primeiro elas aprendem a ser goleiras, né? Porque chutar a bola não é tão fácil. Mas elas chutam, elas começam a perceber que há uma questão da física. Toda ação gera uma reação. Quanto mais força, mais vai. E aí a gente pensa assim, o que isso tem a ver então com a saúde mental do adulto? Tem tudo a ver. Porque se ele é um adulto desesperado, afoito, ele vai atropelar a própria vida e atropelar a vida dos outros. Consequentemente, ele não vai ter nem controle financeiro, porque ele não consegue prever que tanto pode ser gasto em tanto tempo. E com a criança, você já pode ir dizendo com ela, a rotina não é entediante. A rotina prazerosa é aquela que nos faz bem. Porque por mais que se diga assim, que tédio, as crianças esperam uma rotina. Elas esperam. Crianças de pais que não têm hora para nada, elas não veem a hora de chegar na terapia. Porque na terapia elas começam a querer fazer as coisas dentro de um tempo. Tem horário para começar, para terminar. Isso, e quando a gente conversa com algumas crianças e mostra, você está vendo aqui o ponteiro do relógio? Ele vai andar um pouco. Elas já começam a saber que vai andar. E elas começam já a perceber que, ok, começou e vai terminar, volta lá naquele início. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E adultos que não percebem isso, eles se atropelam nos relacionamentos pessoais. Eles têm um equilíbrio emocional inconstante. Ora eles amam demais, ora eles amam de menos. Porque eles não têm uma certeza dos acontecimentos. Interessante, né? Como uma coisa, um detalhe da nossa vida que pode ser tratado já na infância, vai refletir na vida adulta, vai refletir na felicidade, no sucesso ou também no contrário. A gente precisa realmente prestar atenção nos pequenos hábitos da nossa vida que vão fazer diferença agora e depois também.
Doutora, agora a gente precisa, os pais, os cuidadores precisam entender que às vezes a gente quer estipular uma rotina para as crianças, quer que elas sejam pontuais, quer que elas cumpram as atividades que a gente propõe, mas os pais às vezes não têm isso implementado ou não faz parte da vida deles, organização, rotina, organização de tempo, previsibilidade e pior, às vezes não tiveram referência nenhuma, foram criados assim e agora de repente despertaram para a questão e entenderam que precisam mudar a sua postura. É muito difícil, muito mais difícil torcer o pepino depois que ele já está velho. Exatamente, não, é muito difícil mesmo. Uma das coisas mais difíceis que tem é você ir contra tudo que você sempre viveu. Suas referências. E esse é um dos grandes desafios para as pessoas fazerem uma terapia. Por quê? Porque eu aprendi, minha mãe era assim, eu também vou fazendo. Então, isso demanda da pessoa uma disposição que ela também não tem, mas que ela precisa. Então, o adulto que cresceu numa casa sem horário, onde cada um comia quando queria, de qualquer forma, ele tem muito mais dificuldades de colocar agora a vida nos eixos. Tá, mas e daí, como é que a gente faz? Um Pois adulto é. que entendeu que aqui a falta de rotina, a falta de organização do tempo está prejudicando a sua qualidade, sua vida, sua família. Existe um tarde demais para colocar rotina? Como que dá pra gente começar? Vai lá, ajuda a gente aí. Na verdade, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Mas para o adulto, ele precisa listar, fazer uma lista mesmo, é uma atividade prática. Quais são os meus compromissos que eu tenho para esta semana? Dentro dos compromissos da semana, ele é como se ele estivesse organizando a pauta mesmo da vida dele. Ele precisa colocar quais são as prioridades do dia. E não adianta colocar mais. Não adianta. Eu não posso contar que eu vou dar conta de tudo, porque a frustração no início ela é muito grande. Ela é muito. Então ele precisa sim fazer uma coisa assim, quadrozinho das atividades do dia. E tem Então, que de andar. manhã eu vou fazer X coisas. Exatamente. E não acrescentar. Se ele sabe que essas coisas tomam tempo, são 3 coisas. Por exemplo, uma professora que ela não consegue manter durante o ano os planejamentos dela em dia, as correções dela em dia. Então, o que acontece? Qual é a prioridade no momento? É tal prioridade. Então, é essa que eu vou fazer. Eu não vou começar nenhuma outra enquanto essa não Inventar estiver moda, pronta. inventar projetos. Não. O adulto que vai aprender a ter rotina, ele vai ter que começar com poucas atividades, para ele ter o sentimento de recompensa dele na realização. E é legal reunir a família e falar, olha, a gente percebeu que a gente também está falhando nisso e que de repente a gente não aprendeu isso na nossa infância, mas a gente quer que vocês sejam diferentes, crianças, para crianças maiores. É legal a gente abrir o jogo. Sim. Ou é melhor o adulto mudar primeiro e depois... Porque quando a gente muda, a gente quer automaticamente que os pequenos sigam o exemplo. E, na verdade, eles também levaram uma vidinha já sem regras. E é muito difícil, sim. A criança que vive sem regras, ela é tão resistente quanto o adulto e ela usufrui dos direitos de criança de protestar e de dar trabalho. Então, é importante a reunião familiar, sim, para isso. Então, nós vamos agora estabelecer na nossa casa que quando chegar da escola, aqui vão ficar as mochilas. Todos nós vamos ser responsáveis por deixar as mochilas e os tênis aqui. Todo mundo vai tirar o sapato. Todo mundo vai tirar. Não adianta também colocar um monte de regras, uma lista enorme para essa rotina. Começa com pouco. Ela começa com pouca coisa. Brinquedos. Brincou com esse, já guarda este. Por quê? Porque é difícil mesmo. E o adulto, o pai, a mãe, eles não precisam ter vergonha de dizer para os filhos, erramos até aqui. E a partir daqui vamos fazer certos. E a partir de aqui vocês também vão poder fazer certo com a gente. E é interessante, doutora, que isso vale não só para a saúde emocional, mas para a saúde em geral. Olha, até aqui a gente comeu desse jeito, agora a gente entendeu que a gente precisa de mudança. E aí, eu conheço pessoas que, às vezes, só a criança precisa de um regime e só a criança vai comer arroz integral, enquanto todo mundo come arroz branco. Não é justo. Quando a gente faz essa reunião e coloca todo mundo no mesmo patamar, a gente tem muito mais possibilidade de sucesso. Tá todo mundo no esforço junto. E combinar com todo mundo. Por exemplo, nós vamos sair. Então, nós já podemos deixar pronto, vamos juntos deixar pronto o que nós vamos usar amanhã.
prevenir com a criança, organizar. As crianças amam participar, elas se sentem importantes. Faz parte da construção de uma boa autoestima, Exatamente. novamente, né? Doutora, muito obrigada pela contribuição hoje. Amanhã a gente conta com você novamente aqui, nos dando dicas preciosas no Vida e Saúde, viu? A gente vai agora acompanhar a Dica Vida e Saúde e logo depois a gente vai acompanhar a entrevista da Adriana Boganha nos ensinando a fazer salada no pote. Não perde não, é já já. Inclua sorrisos na sua dieta, previne hipertensão, aumenta a imunidade e, além de não custar nada, traz um benefício enorme para você e para os outros. Muito bem, voltando agora, a gente ontem conheceu uma técnica muito legal para quem tá com pressa ou tá na preguiça, mas vai passar um bom café da manhã, seja onde quer que for. A Adriana Boganha ensinou pra gente a fazer o overnight oats, que é uma mistura de cereais com frutas e leite vegetal, de molho de um dia para o outro. Muito bacana. Hoje ela vai apresentar novamente uma proposta para quem tem pressa, mas não quer sair da linha, para quem está com foco realmente na mudança, na qualidade alimentar. Salada no pote. Salada no pote. Também outra receita super versátil, rápida de fazer. Eu costumo fazer feira 1 ou 2 vezes na semana, por exemplo, quando eu faço na quinta-feira, né? Eu já lavo tudo, deixo tudo arrumadinho, higienizado, deixo no cloro devidamente, né? E aí começo a montar a salada para a semana toda. Então eu não me preocupo com salada a semana toda. E tem muita gente que não consome frutas e verduras justamente porque a comodidade, ou chega cansado no trabalho, não tem o pique para lavar verdura, ou para cozinhar um grão. Ou quando faz, aí acaba deixando, acaba estragando também, e é incrível. Quando a salada está higienizada dentro do pote, dura 7 dias e não estraga. Você já fez a prova em casa? Já fiz a prova em casa. Olha, faço que legal. por 7 dias e não estraga. Então fala pra gente então dos cuidados essenciais para que a nossa salada também dure 7 dias em casa, Adri. Certo. Então aqui nós vamos fazer aqui o passo a passo, mas é muito importante que ela esteja o mais seca possível. Então, por exemplo, aqui no nós caso vamos... das folhas. Das folhas, isso. Então, até o grão de bico. Na hora, dá uma escorridinha no grão de bico, né? Tudo que vocês forem fazer, o que puder estar mais seco possível, melhor. Porque daí não vai soltar água e aí vai evitar que entre em decomposição mais rápido. Ok. Né? E, como eu falei, é legal armazenar num pote de vidro. Fechado. Tá? Aqui nós trouxemos esse, mas também pode ser esse até para reutilizar o vidro, né? Esse de palmito, esse de pepino e conserva, não tem problema nenhum, tá bom? Por quê? 90% da população não come a quantidade que é recomendada pelo Ministério da Saúde. E que é pouco, Teru. São 400 gramas de frutas e verduras por dia. 400 Dá em média gramas. o quê? Umas 3 ou 4 frutas por dia? São umas 3 frutas, assim, tamanho médio. E uma porção, assim, não vou falar generosa, uma porção média no almoço e no jantar. É isso. De salada, de legumes e verduras. Não come. 90% não come. Então, assim, é um número muito gritante. Então, essa técnica de fazer a salada no pote, de já deixar preparada com antecedência, facilita que o nosso consumo seja garantido de frutas, verduras e, no caso agora, a gente vai falar mais dos legumes e verduras, né? Isso. E até você vai colocar aí coisas que dá para fazer uma refeição completa. Isso, a ideia é essa. Aqui nós vamos, dentro desse pote vai ter uma refeição completa. Em relação à proteína, em relação ao carboidrato, vai ter um pouquinho de uma gordura boa também, é uma refeição completa. Ótimo. Não precisa pensar em mais nada. Tá Bom? Então, deixar higienizado antes de preparar é ótimo. Então, se eu lavar a alface, ter aquela secadora de alface, é melhor, vai durar mais. Ou que para quem não tem, deixa naquele escorredor de macarrão lá por um tempo. Passa no papel toalha, de repente. Pode passar, se tiver com pressa e pronto, tranquilo. Beleza. Tá bom? Vamos montar então? Vamos começar. Eu gosto, geralmente, o pessoal começa pelo molho. Esse molho pode ser de azeite com limão e sal, pode ser um molho agridoce, conforme o seu gosto. Ok. Não aqueles molhos industrializados. Não vale pronto, Não gente. vale pronto. Não vale aqueles italianos, ranch, nada pronto. Tá? Porque é um molho totalmente industrializado, químico, não é interessante. Então, eu vou montar sem, por quê? Sem o molho, ele tem uma duração maior na geladeira. Então, eu vou comer hoje, então leva o molho ou coloca em cima, depois de pronto, coloca o molho
e chacoalha como eu vou explicar. Legal. Tá? Então, eu gosto de começar pelo grão. Esse grão pode ser substituído pelo trigo em grão, por lentilha, por soja, tá? Hoje nós optamos pelo grão de bico, que fica muito gostoso, mas fica a critério da pessoa, tá? Cevadinha, aveia em grão, enfim. Tá? Então você vai fazer uma base aí, uma camadinha de um cereal, um grão, uma leguminosa cozida, tá? Isso, tá? Aí eu gosto de colocar, eu gosto muito de misturar as cores, tá? Quando for colocar tomate, coloca o tomatinho cereja, então, porque daí, se for pra ficar... Dá pra colocar ele inteirinho. Exato, e aí também vai ter uma duração maior do que o tomate já cortado, porque ele solta muita água. Então eu gosto de usar o tomatinho de cereja. Agora você já cozinhou o grão de bico com um pouco de sal, porque senão depois ele fica sem sabor. Isso. Eu gosto de ficar bem lembrado, Teru, tá? Outro detalhe importante, gente, olha a largura, Edinho, não sei se dá pra aproximar aqui, mas olha a largura da boca do pote que ela tá usando. Tem que dar pra enfiar uma colher aí dentro e sair com conteúdo, né? Exatamente. Então, um vidro com a boca larga. Então, aqui tem o vermelho. Vamos colocar o brócoli, que Você pode usa ser... brócoli cru ou cozido? Eu gosto dele ao dente. Dá só uma ferventada, Tá bom. Aqui nós estamos... Opa, acho que coloquei até um pouquinho a mais, mas tudo bem. É legal, então, dar uma apertadinha que cabe tudo aqui, tá? Aí, tem gente que coloca arroz integral, tem gente que coloca... Macarrão integral. Integral. Aqui nós vamos colocar a quinoa, tá? A quinoa tem que estar cozida também. Isso. Tá. E é legal que ela vai descendo até, porque ela é menor, então ela penetra. Ela já vai descendo. Os buraquinhos aí da salada. E aí coloca cenoura, para dar mais uma corzinha. Tem muitas pessoas, Teru, que estão comercializando salada. Eu ia falar sobre isso já com você. Estão ganhando muito dinheiro. Algumas amigas minhas, elas estão lucrando. Felizes. E fazendo outros felizes também, porque esse é um tipo de negócio que eu tenho certeza que tem a bênção de Deus, porque óbvio que você não vai também superfaturar em cima das pessoas, tem que cobrar um valor justo, mas você está promovendo saúde, está ajudando as pessoas a ficarem mais saudáveis. Exatamente. E dá para ganhar para aumentar a rendinha, assim, gente. Tava esperando para falar sobre isso, porque tem muita gente que escreve pra gente no Vida e Saúde, me ajudem, tô passando por dificuldade, mas a gente já falou, tem receita de pão integral que dá para preparar. Essas receitas são super ótimas, não exige grande custo e dá para vender, gente, nas academias, pro pessoal do escritório que passa o dia inteiro fora. É uma ótima coisa. Então assim, tem gente que faturando, é saudável. Aqui, acho que eu exagerei um pouco no tomate, mas a folha é importante estar sempre em cima, né? Porque elas, por causa da água, colocam o molho, dá para dar uma chacoalhada. Se não quiser colocar no prato, come no pote mesmo, pronto. É assim que eu faço muitas vezes. Então, desse jeito, a Adriana não colocou o molho aqui. Dá pra colocar na geladeira e ela vai durar cerca de 7 dias. De 5 a 7 dias, com certeza. Super durável. Essa receita aqui dura 7 dias porque não tem nada, o tomate tá inteiro, tá íntegro, então não tem problema nenhum. Com certeza dura 7 dias. Muito legal. Dri, obrigada pela dica aqui novamente no Vida e Saúde. Amanhã ela volta falando mais sobre como a gente pode se manter saudável a despeito da falta de tempo, a despeito da falta talvez de recursos e também a despeito da falta de vontade, da preguiça mesmo, viu, gente? A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem culinária por aqui e outras coisinhas mais no programa Vida e Saúde. Muito bem, está chegando agora um momento muito especial do nosso programa. A gente conversa bastante, a gente dá risada, mas é hora de colocar a mão na massa. E o Felipe trouxe pra gente um cupcake de banana com canela. Olha que bonitinho. Essa é uma receita que agrada também muito as crianças. Perfeitamente. Que os pais insistem em colocar na lancheira, porque realmente é prático. Já tá no tamanho, já tá cortadinho ali. E a criança adora, né? Todo mundo curte. Não tem jeito. Eu acho que cupcake veio pra você vê que revolucionou, né, o mercado de doces aí, quando saiu o cupcake, aquelas coisas todas. Então, por que não fazer um saudável, gostoso, que a criançada adora? Com um alimento de verdade, sem conservantes, sem coisas que vão ser prejudiciais para o seu filho. Muito bem, o que você vai usar nessa receita? Vamos lá.
é claro, cupcake de banana e canela. Vamos usar banana e canela. Quantidades, mocinho. Quantidades, vamos para as quantidades. Olha só, vou usar 2 xícaras de farinha. Claro, quem está em casa pode escolher se é integral ou a normal de trigo. Ou meio a meio. Ou meio a meio, fica ao seu critério, não tem problema. Eu vou usar 2 xícaras ou 1 xícara de açúcar. No caso, como é açúcar demerara, eu vou usar 1 xícara apenas, porque a demerara é mais doce do que a mascavo. Ok. Eu vou usar 1/3 de xícara de óleo de girassol, que é um óleo um pouquinho mais saudável que os outros. Vou usar 1,5 colher de leite de soja em pó, ok? Se me perguntarem se pode usar o outro, eu prefiro que vocês usem o de soja. Tem, hoje em dia tem leite de arroz em pó que dá pra usar. Aveia. Exatamente. Pode escolher, menos o tradicional. Leite de vaca a gente não indica, né, Não Felipe? indico. Mas vamos lá, vamos pro amido de milho. Eu também vou usar 1 colher, bem simples. Vou usar um pouquinho de canela. Aí está. E eu também vou usar aqui, gente, 2 bananas para fazer o recheio e 1 litro de leite de soja. Tá bom. Você vai aprender aqui daqui a pouquinho como que é o passo a passo dessa receita, porque agora a gente vai fazer uma pausazinha aqui e vamos acompanhar o quadro Mitos e Verdades. Olá, meu nome é Maísa, eu sou médica cirurgiã vascular e hoje no quadro Mito ou Verdade nós vamos falar sobre varizes. E vamos à primeira pergunta. Utilizar salto alto provoca varizes? Verdade? Mito? Verdade parcial. O que ocorre? O uso de salto exageradamente, saltos muito altos, utilizados por várias horas ao longo do dia, pode sim agravar o quadro de varizes em pacientes que já possuem esta doença ou uma predisposição genética a esta doença. Isto não quer dizer que, se você utilizar o salto ocasionalmente ou por um curto período de tempo, você vai ter varizes. Inclusive, o salto moderado, o salto médio, aquele salto de 3 a 4 centímetros, ele é benéfico para as nossas pernas. Ele auxilia no retorno venoso. Então, o salto exagerado, o salto muito alto, aquele salto maior que 7 centímetros, 8, ele provoca uma limitação na contração da panturrilha. Esta limitação da contração da musculatura da panturrilha, ela diminui o retorno venoso. Eu não sei se vocês sabem, mas a musculatura da panturrilha é chamada também de coração periférico. Ela é responsável por bombear o sangue de volta para o coração. Então, se nós temos, preciso das minhas mãos, se nós temos um salto muito alto, a nossa musculatura ela fica muito contraída e isso impede com que a gente possa caminhar adequadamente e contrair essa musculatura, então o retorno venoso fica prejudicado. Do mesmo modo, o sapato muito reto, aquela famosa sapatilha, mantém a musculatura muito retificada, muito esticada. Também limita essa contração. O melhor salto para o uso no dia a dia é aquele salto pequeno, salto médio de 3 centímetros. Não sei se vocês já perceberam, mas todos os tênis de caminhada, de corrida têm um pequeno salto. Essa é a função dele. Deixar a musculatura levemente contraída para que ela possa trabalhar de uma maneira melhor e fazer um retorno venoso mais adequado. Isso ajuda a prevenir a formação de varizes. Bom, como evitar varizes? Essa é a grande pergunta que todo mundo quer saber. Primeiro, nós temos que ter em mente que a tendência genética de uma pessoa a desenvolver varizes não pode ser modificada. Não existe uma medicação que vai agir lá no DNA ou uma cirurgia que vai agir no DNA. Então, se seu pai tem, sua mãe tem, seus avós têm, existe uma probabilidade, uma tendência, uma herança familiar de que talvez você possa desenvolver varizes. O que nós podemos fazer é algumas medidas para que, se essas varizes se desenvolvam, elas se desenvolvam com menor intensidade, que sejam mais leves. Então, 3 coisas principais. A primeira, manter-se no peso ideal.
O excesso de peso, a obesidade, elas agravam as varizes. Por quê? Porque elas aumentam a pressão sobre os vasos, elas diminuem o retorno venoso e faz com que desenvolvam-se mais varizes. Segundo ponto, realizar atividade física regular. Isso inclui uma atividade de força, como musculação moderada, e uma atividade aeróbica, como caminhada, corrida ou bicicleta. E o terceiro ponto é evitar permanecer muitas horas na mesma posição. Eu sei que é difícil para algumas pessoas que têm profissões que impedem isso, por exemplo, que ficam muitas horas de pé ou muitas horas sentado. O que nós podemos fazer nesses casos? Se você é uma balconista de loja, não pode se sentar, tem que ficar de pé, ou operadora de telemarketing, por exemplo, que não pode se levantar por muitas vezes, só fica sentada, movimentar os pés regularmente. Esse movimento do acelerador com os pés, ele contrai a musculatura da panturrilha e imita uma caminhada, e isso faz com que o retorno venoso seja melhor. Então, cada 2 horas, pezinhos embaixo da mesa, fazendo um movimento de acelerador, ou de pé mesmo, uma perna, depois a outra. Estas foram as dicas do quadro Mito ou Verdade. Muito bem, agora sim é hora de colocar a mão na massa e Felipe está ensinando pra gente hoje a receita de cupcake de banana com canela. Uma receita que agrada toda a família e principalmente os pequenos. Felipe, não é em todo lugar que a gente consegue achar essas forminhas. Elas estão bem comuns, casos de embalagem, supermercado a gente consegue achar. Sim. Mas que opção que dá pra gente usar se não encontrar? Muito bem. Ou decidir fazer a receita de última hora, tem banana estragando na fruteira. Procurou lá, não achou a forminha. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como é cupcake, a gente vende de copo. Então você pode fazer, por exemplo, nas suas vasilhinhas de porcelana. Ou quem sabe você em casa tem uma xícara, ok? Que vá ao forno, né? Que vá ao forno, por favor, para não quebrar, tá, gente? Então tem que ser uma porcelana que aguente altas temperaturas, tá bem? Somente isso você consegue fazer. Forminha de empadinho? Pode ser feito, sem problema nenhum. Lembre-se de untar e, claro, se puder farinhar, farinhe. Ótimo. Que aí não vai grudar e você não vai ter problema de perder um cupcake. Tá aí bom. você vai poder comer mais um. Vai preparando e relembrando os ingredientes, tá bom? Perfeito. Já vou fazendo na mesma hora, ou eu só apresento? Não, vai fazendo já. Já vou fazendo já? Põe a mão na massa. Tô com pressa de comer, rapaz. Maravilha, vamos lá então. Pessoal, olha, para nossa receita é muito simples. Vou colocar a mão na massa aqui, vou colocando primeiro os líquidos no meu liquidificador. Sendo assim, 500 ml de leite de soja. Ok. Se você puder usar um leite de castanhas vegetais, como castanha do Pará, amêndoas, você fica à vontade e utilize, que é muito melhor do que usar um leite de caixinha, perfeito? Vou colocar 1 xícara de açúcar demerara. Aí está. Vou colocar 1,5 colher de leite de soja em pó. Pronto. 1 colher de amido de milho. Fermento não vai nessa receita? Vai também? Vai o fermento biológico põe instantâneo. um pouquinho aqui de fermento, olha. Pronto, lá vamos nós. Vai o fermento também. Vou colocar um pouquinho de canela na massa. Quanto mesmo de fermento você tinha falado? 1 colher e meia de fermento vai na nossa massa Tá bom. aí. E lembrando-se sempre, o fermento tem que ser batido pouquinho, então não bata muito, perfeito? Na nossa massa ainda vai levar a farinha ou integral ou a normal. Ok. Eu vou usar 2 xícaras. Ok? Se eu quiser aumentar, pode dobrar a receita para cima ou pode dobrar para baixo, que ela dá certo. 1/3 de xícara de óleo. Ok? E agora, o trabalho todo é do liquidificador. Vamos ver como é que vai ficar. A banana então não vai na massa? Não agora. Já vou mostrar como é que ela vai ficar. Teru, olha que legal. Para nossa banana ficar legal, eu vou tirar a casca,
Ok? A banana tem uma característica muito bacana, que ela emulsifica as receitas, né, Felipe? Perfeito. Mas dessa vez você não vai amassar, então, e nem liquidificar. Não, eu vou cortar ela em rodelas, olha, e vou fazer o seguinte. Aqui eu vou acrescentar a canela na banana, ok? Quem quiser colocar um pouco de açúcar mascavo, ou quiser colocar canela em pau em cima, demerara, fica à vontade, não tem problema, ok? Olha que bacana, já colocamos aí. Se a gente quiser colocar um pouquinho da demerara, não tem problema, ok? Eu prefiro sempre a mascavo, sempre preferi. Vou dar uma misturadinha aqui na minha banana, olha só, ok? E daqui eu vou fazer o seguinte, pego minha massa já batida, você pode olhar que ela tá cheia de bolinha. Tá cremosa. Cremosa. Eu vou colocar, olha. Você já untou esse potinho, é importante isso. É importante. Às vezes, quando a gente faz bolo de copo, a pessoa come no copo direto com uma colherzinha e vai embora. Quem quer tirar e usar ele por fora mais bonitinho, não esqueça de untar e farinhar. Tá bom. Lá vamos nós, então. Com a nossa massa, nunca até em cima, sempre até a metade, deixando pelo menos um dedo faltando. E eu vou acrescentar a banana com canela por cima. Olha só. Ok? Aí ela afunda e vai pro meio da minha massa. Vai formar um recheio molhadinho aí. É assim que eu vou levar ela pro forno. Quanto tempo, Felipe? Vai ficar 25 minutos no forno de 180 graus. Tô louca pra provar, mas antes de provar, eu preciso mostrar pra vocês isso aqui. Isso aqui é mais urgente do que a comida. Olha, isso é comida espiritual. A gente tá oferecendo pra você o livro Esperança Viva, escrito pelo pastor Ivan Saraiva. E esse conteúdo é super atual. Foi escrito nessa época, pra você que vive nessa época. E tem conceitos assim bíblicos maravilhosos que podem transformar a sua vida. Quer saber como conseguir? Inteiramente grátis, sem custo nenhum. Tá à distância de um clique. Você pode entrar e mandar um e-mail pra gente através do Novo Tempo... Não, perdão, é do Vida e Saúde, tô pensando na clínica aqui. Vida e Saúde, @novotempo.com. Ou nosso blog, acessa lá novotempo.com/vida e saúde, nosso blog, onde tem receitas, tem tudo. Logo na entrada, quando você página principal, vai ter um bannerzinho, clica lá e aí você vai ter o passo a passo de como receber isso aqui na sua casa, com todo o conforto, mas saiba que esse livro aqui vai transformar a sua vida. E agora quero ver se essa receita também vai Bora fazer provar, diferença vamos na ver se nossa ficou vida, gostoso. né, Felipe? Justo. Tem dois, tem um pra mim e um pra você. Eu vou Esse abrir aqui aqui, foi Teru. feito com... ele vai mostrar o segredo. Então, olha só, eu vou abrir o meio. Quem quiser olhar aí, olha que bacana que fica, o recheio tá até o meio. Eu vou começar a metade. Muito bem. Tá bom, Teru? Enquanto você fala, eu como. Tá muito bom. E tá muito cheiroso. Dá pra fazer com frutas vermelhas, se você tem criança que não gosta de banana. Dá pra colocar uva passa simplesmente com um toquezinho de canela, coco. Inventa a moda aí. Essa massa é muito boa, muito versátil. Neutra, básica, dá pra fazer com muita coisa. Eu espero que você realmente aproveite fazendo aí na sua casa. E o Vida e Saúde se despede neste momento. Essa semana foi uma semana muito importante. Talvez você tenha que tomar decisões, talvez você tenha que tomar resoluções drásticas, mas não se esqueça, você não está sozinho. Há um Deus, há uma equipe que ora por você, mas há um Deus todo-poderoso, ansioso para te ajudar nas suas decisões mais importantes. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau!